Começa agora mais um programa Brasil em Questão, com os principais fatos da política, economia e saúde que interferem diretamente na vida do cidadão brasileiro. Conosco, Mário Covas Neto. Tudo bom, Mário? Oi, Walter, tudo bem? Oi, pessoal que está nos assistindo, que está nos acompanhando, prestigiando o nosso programa. Oi, nosso convidado, Rodrigo Garcia, vice-governador, o verdadeiro comandante do governo João Dória. Isso eu não tenho dúvida nenhuma em falar. Todo mundo sabe da capacidade administrativa que o vice-governador tem e da confiança que o João Dória, o governador, tem nele. E hoje, sem dúvida nenhuma, ele é mais do que um braço direito do governador. Eu diria que ele é uma extensão dos dois braços, né? Então, boa noite, Rodrigo. Tudo bem? Boa noite, Mário Covas Neto, meu querido amigo Zuzinha. Boa noite, Walter. Boa noite a todos que nos assistem. É muito gratificante poder participar do programa de vocês. Enfim, discutir um pouco São Paulo, discutir um pouco o Brasil. Eu estou falando aqui direto do gabinete, Zuzinha, do vice-governador, que era o gabinete do governador, né? Eu lembro aqui da sala onde eu estou, né, desse momento, lembrando da mesa do seu pai, nosso saudoso Mário Covas, que ficava bem em frente. Ele usava a mesa do outro lado da sala, eu uso do lado oposto, assim como o Serra, o Geraldo e outros usaram. Você sabe que o governador Dória não mora aqui no Palácio dos Bandeirantes, transferiu o gabinete do governador para a ala residencial e eu tive o privilégio de ocupar a sala que sempre foi dos governadores aqui. Que legal! Na condição de vice e de também secretário de governo, né? Mas estou muito feliz. Então, essa porta que está atrás de você é a porta do banheiro interno, não é isso? Exatamente. Então agora já sei até a posição que você está. Legal. Exatamente. Bacana. Mas é uma alegria participar aqui do Brasil em Questão. Enfim, eu que estou acompanhado as entrevistas que vocês têm feito, discutindo temas relevantes, né? Principalmente o momento que nós estamos vivendo e perspectivas para o futuro, né? Diante de tantas incertezas que essa pandemia impôs à humanidade. Mas muito obrigado pelo convite, um prazer falar com todos. Olha, vamos fazer o seguinte, Walter, vamos fazer daquele jeito que a gente está habituado. Vamos primeiro falar das questões administrativas e, enfim, do governo, e deixa a coisa da parte política mais para o final da entrevista, porque eu acho que para a gente não misturar temas e ficar mais alinhado, né? Então, vamos lá, vamos começar falando das coisas do governo. Vamos lá, Walter. O vice-governador é simpático e produtivo e entende bastante. Posso começar agora? Posso conversar? Vamos lá. Vamos lá. Vice-governador, com quase 46 milhões de habitantes, ou cerca de 22% da população brasileira, São Paulo é o estado mais populoso do Brasil. Somos a terceira unidade política populosa da América Latina. E o orçamento do estado é de 246,3 bilhões, né? 3% superior a de 2022. E a pergunta é, esses recursos são suficientes para cuidar desse estado que mais parece um país, um estado chamado São Paulo? Olha, Walter, seriam suficientes se nós não tivéssemos passivos para serem resolvidos no nosso período de governo. Eu lembrando aqui o nosso saudoso Mário Covas, quando em 1997 foi feita uma renegociação da dívida pública de São Paulo com o governo federal, na ocasião o presidente Fernando Henrique, aonde se juntou toda a dívida de São Paulo, e vocês lembram que antigamente, antes da lei de responsabilidade fiscal, você fazia antecipação de receitas, enfim, empréstimos para as despesas correntes, né? E São Paulo foi o estado que se endividou muito até aquele ano de 95, e em 97 foi feita uma renegociação de dívida que leva todos os anos cerca de 20 bilhões de reais dos cofres públicos. Então, quando a gente olha o orçamento de São Paulo, 250 bilhões de reais, né? O orçamento aprovado pela Assembleia foi de 246, como você falou. Nós já crescemos o superávit financeiro e primário do ano passado, então hoje o nosso orçamento desse ano é 254, já 9 bilhões a mais do que o aprovado pela Assembleia. Mas quando você olha esse orçamento grande, e você vai tirando despesas de folha de pagamento, são quase 100 bilhões de reais de folha de pagamento que nós temos em São Paulo. Funcionários estáveis, são 600 mil funcionários públicos ativos, outros 500 mil praticamente aposentados. Daqui a 2 anos nós vamos ter mais aposentado do que ativo. Então, uma folha de pagamento de 100 bilhões de reais, uma despesa com transferência de municípios, que parte dessa arrecadação a gente passa para os municípios, 50% de IPVA, 25%
do ICMS, você tem que pagar 20 bilhões do serviço da dívida, mais 4 bilhões de precatórios. Quando você vai decompondo, Walter, sobra praticamente 3% desse orçamento para você investir. Então, dos 250 bilhões, na lógica, sobra 7 bilhões e meio para você fazer investimentos. O que a gente fez nesses 2 anos e meio do governo João Dória? Além de vice-governador, eu sou secretário de governo, o Zuzinha conhece bem, quer dizer, que é a gerência geral do governo, é a secretaria que gerencia as políticas públicas, que coordena o programa de metas e que dá a palavra final, inclusive, no orçamento, em relação aos investimentos. Então, eu acumulo essa função de secretário de governo, que é a função que me dá poder dentro da máquina pública, nomeado pelo governador João Dória. Então, desde o primeiro momento, a gente tem se esforçado para diminuir essas despesas obrigatórias do Estado para sobrar mais dinheiro para o investimento. Porque sobrando mais dinheiro para o investimento, você ativa a economia, você presta melhores serviços públicos, né? E daí esse esforço de fechar empresas estatais, a gente fechou várias empresas desde quando nós assumimos, estatais que, no nosso ponto de vista, não fazem mais sentido, elas não precisam existir para que a política pública chegue na ponta da linha, fazendo programas grandes de concessão e PPPs, ou seja, esse período nosso de governo, apesar da pandemia, Walter, foi um período que a gente acelerou muito essas concessões, essas PPPs, esse enxugamento de máquina pública para sobrar mais dinheiro. Se você fala, olha, alguém que assumisse hoje São Paulo e tivesse 250 bilhões para administrar o Estado sem essas amarras e esses passivos do passado, nós teríamos um Estado de primeiríssimo mundo. Nós não temos, vivemos de dificuldade porque nós temos um passivo que a gente acumula e que a responsabilidade fiscal mostra e demanda que nós possamos cumprir, né? Então, gostaria de ter mais recursos, mas diria que São Paulo é um estado que, desde Mário Covas, equilibrou as suas contas, veio num trabalho permanente de ajuste fiscal. A gente continuou esse trabalho nos últimos 2 anos e meio e diria que a gente acelerou esse trabalho, eu posso detalhar isso para vocês, para que a gente consiga, mesmo num período de pandemia, onde as contas públicas, em regras, estão desarrumadas, São Paulo continuar sendo o exemplo para o Brasil de investimentos e de bons serviços públicos. Muito bem. Uma questão, aquela reforma que foi feita ano passado, lá na Assembleia, permitiu também melhorar as contas públicas. Eu achei que o resultado ia ser melhor do que esse. Imaginei que pudesse ter uma sobra de caixa mais do que os 7 bilhões. Exatamente, eu vou complementar agora, Zuzinha. Nós fizemos 2 grandes reformas. Em 2019, a reforma da Previdência, e ela foi a reforma da Previdência mais ampla dos estados brasileiros. Cerca de 14 estados fizeram reforma, São Paulo fez também, e nós fizemos uma reforma ainda mais ampla do que a regra dos outros estados. Tivemos o enxugamento da máquina pública, alguns contratos de concessão que foram realizados, e em 2020 a gente imaginou que nós entrávamos com o estado equilibrado. Quando veio a pandemia e nos obrigou a fazer uma reforma administrativa, assim, mais ampla, ampliando o enxugamento de máquina pública, desindexando os fundos públicos e reduzindo o benefício fiscal das empresas. E isso é o que fez as contas se equilibrarem novamente. Então, nós teríamos, sem a reforma administrativa, cerca de 3% desses recursos para investir. Daquele orçamento original que o Walter colocou, dos 246 bilhões, 7 bilhões e meio para investimentos. Com a reforma administrativa, nós agregamos mais 9 bilhões no orçamento e 9 bilhões livres para investimentos. Então, se a gente somar os investimentos de estatais com o orçamento dos investimentos em 2021, nós chegamos a 21 bilhões de reais. Isso justamente por conta da reforma administrativa. Se não tivéssemos feito, estaríamos com problemas de déficit e com pouco investimento. Como a reforma foi feita, esse ano nós estamos investindo 21 bilhões de reais, mais do que o previsto no orçamento aprovado no ano passado. Mas uma questão, claro, bem melhor agora, você vai ter mais folga para fazer as coisas, ótimo, boas notícias. Mas com a coisa da Covid ainda sem estar solucionada, né? Seja da vacinação, seja da incerteza sobre essa pandemia, até onde ela vai, e os prejuízos que ela possa ocasionar,
não se teme que esse recurso, no final, ele tenha que ser usado para alguma coisa no combate à pandemia, ou parte dele? Quer dizer, como é que a gente pode ter, como é que o governo pode ter segurança de desenvolver as coisas, porque também a economia precisa se desenvolver, precisa andar, né? Então, como é que você está atribuindo, como é que você está conseguindo conciliar essa incerteza com esse orçamento? A Covid atrapalha o orçamento, né? Sem dúvida. Se a gente imaginar que no começo do ano nós nem tínhamos expectativa de uma nova onda que ampliou muito as mortes no Brasil, aumentou os infectados, né? É difícil fazer um planejamento em tempos de guerra, que é o que nós estamos vivendo, a guerra invisível aí contra esse vírus. Então nós estamos tendo muita responsabilidade. Nós estamos, enfim, ainda com um investimento muito grande na área da saúde para o combate ao Covid. São Paulo deu um exemplo para o Brasil. É uma rede pública que tinha, antes da pandemia, 3.800 leitos de UTI, e hoje nós temos quase 13 mil leitos de UTI no estado. Se a gente comparar São Paulo com a Espanha, por exemplo, que é um país que tem a mesma população que São Paulo, 45 milhões de habitantes, um território parecido, a Espanha tem 1/3 dos leitos de UTI que São Paulo tem. Se não fosse esse esforço, muita gente teria vindo a óbito, mais ainda do que já aconteceu. Mas todo esse esforço foi com muito trabalho, muita dedicação e muito investimento de dinheiro público. Então, nós estamos atentos à pandemia, toda essa rede de saúde está mantida até 31 de julho, a vacinação avançando, a gente tem a expectativa que o segundo semestre seja melhor que o primeiro. Então, eu diria o seguinte, nós estamos otimistas pelo número de investimento que nós temos hoje, mas cautelosos em relação à Covid. A prioridade é salvar vidas, não faltará dinheiro para a saúde, mas nós estamos já olhando agosto, setembro, outubro, como meses melhores, aonde a retomada econômica vai existir e aonde o Estado tem que estar preparado para atender as demandas na saúde, para fazer medidas de ativismo na área da economia, né? E para apoiar o empreendedorismo em São Paulo. Então, é um otimismo responsável para que a gente não tenha falta de recursos para a saúde. Perfeito. Walter? Senhor governador, vou implementar aqui várias perguntas aqui, então eu queria saber da agenda 2022, né, quais os principais projetos aí, porque colabora com todo esse pensamento, e também tem várias perguntas, eu vou só resumir, sobre a questão dos concursos públicos, que estão perguntando aqui se vão retomar, não vão. Então, vamos explanar sobre o assunto? Vamos lá. Prioridades do governo, né? Nós estamos, então, cuidando da pandemia, mas preparando o pós-pandemia, imaginando que a vacinação até agosto, setembro, outubro cumpra o seu papel e nós tenhamos só campanha de vacinação em 22, portanto, uma volta à normalidade tanto quanto possível no segundo semestre. O que nós esperamos para a volta à normalidade no final da pandemia, nesse ano? Nós esperamos uma demanda reprimida na área da saúde, muitas cirurgias eletivas, muitas consultas que deixaram de ser feitas nesse período e que a rede de saúde vai ter que virar a chave, diminuindo o Covid e ampliando o atendimento para a população. Nós temos um outro trabalho grande aqui no Estado, que é o apoio para a proteção social. Nós aprovamos um grande projeto chamado Bolsa do Povo, que vai dar efetivamente apoio a muitas famílias extremamente vulneráveis do Estado. Nós vamos reativar as frentes de trabalho que foram tão famosas no governo Mário Covas. Hoje nós temos 3, 4 mil pessoas trabalhando em frentes de trabalho, nós queremos colocar 100 mil pessoas trabalhando até o final do ano. Vamos contratar pais e mães de alunos para a retomada das aulas. Vamos apoiar as famílias mais vulneráveis com programas de auxílio emergencial, ou seja, então, um olhar na saúde, para a demanda reprimida, um outro olhar para as famílias extremamente vulneráveis com o Bolsa do Povo e um outro olhar para o empreendedorismo, fazendo com que o Banco do Povo e a Desenvolve São Paulo possam apoiar o microempreendedor e o microempresário em São Paulo, principalmente nos setores mais afetados pela pandemia, como bares, restaurantes, eventos e turismo. Então, nós estamos com esse tripé, cuidando da saúde, cuidando das famílias vulneráveis e ativando a economia com políticas públicas direto para o empreendedor. Então, nós vamos anunciar no mês de julho aportes no Banco do Povo, aportes na Desenvolve São Paulo, para emprestar dinheiro a juro barato, às vezes a juro zero, para que a atividade econômica possa retomar no segundo semestre. Além dessa agenda, desse tripé,
um trabalho que nós já estamos fazendo no Estado, né? Investimento público direto, como esses 21 bilhões que eu coloquei, que nós temos disponíveis esse ano para investir. Então, nós estamos investindo em estradas vicinais, que são aquelas pequenas estradas do interior, em recap de estradas estaduais, em concessionárias de rodovia, grandes investimentos em estradas rurais, grandes investimentos em obras municipais, ou seja, um ativismo e uma atitude governamental do dinheiro público direto, gerando emprego e beneficiando as pessoas com essas obras, e uma carteira robusta de parcerias público-privadas e de concessões que está saindo. Hoje eu tive uma reunião importante aqui sobre o trem intercidades, o trem que vai ligar São Paulo a Campinas, voltando à atividade de trem de passageiro. E essa é uma PPP que nós estamos modelando e vamos fazer a licitação na virada desse ano de 21 para 22. Então, a volta do trem de passageiro intermunicipal vai ser realidade e nós vamos contratar esse projeto, por exemplo, o ano que vem. Então, eu diria, cuidado da demanda reprimida da saúde, apoio aos mais vulneráveis com o Bolsa do Povo, apoio ao micro e pequeno empreendedor com o Banco do Povo, obras públicas diretos com esse investimento e uma carteira de concessões de PPP trazendo investimentos privados. São esses 5 pontos que eu destacaria, Walter, como prioritários agora no pós-pandemia, pelo menos nesse ano de 21. Beleza. Eu queria agradecer só pelo... Eu fui funcionário da FEPAS e quero agradecer, viu, na época do Mário Covas. Parabéns por isso. Ele me perguntou sobre concurso público, né, Mário Covas? Esqueci de falar. Hoje nós temos uma lei federal que proíbe contratação de pessoal em 20 e em 21, deixando eventualmente novos concursos para 22. Nós estamos fazendo a contratação que é permitida por lei nas áreas essenciais, como segurança pública, educação e saúde, né? Mas eu diria que o ano que vem nós teremos um desafio grande, que é prestar bons serviços públicos, não necessariamente estatais. Eu diria que temos que dividir um pouco. Hoje, por exemplo, quase 40% da rede de saúde do Estado, iniciado também por Mário Covas, é prestado por organizações sociais. O serviço de um hospital de organização social, ele é público, mas ele não é estatal. E existe uma grande diferença nisso. Para quem está sendo atendido, o que interessa é um serviço de qualidade e gratuito. Mas para o Estado, interessa um serviço mais barato, mais eficiente. Por isso, esse caminho, por exemplo, de organização social na área da saúde e em outras áreas, é um caminho que São Paulo só cresceu nos últimos anos e nós vamos continuar nesse caminho, com serviços de qualidade, sendo públicos, mas não necessariamente estatais. Perfeito. Eu acho que esse é o caminho correto. Não precisa ser o estado inchado nem o estado mínimo. Ele tem que ser o estado necessário, né? Muito bem. Essa coisa do trem que você falou, me diga uma coisa, é para ser aquele trem de velocidade, aqueles trem rápidos? Essa é a ideia? Média velocidade, né? Muito se discutiu a questão do trem-bala, né? O modelo que nós estamos usando é um trem de média velocidade, que vai andar aí a 120, 140 km por hora, que é uma velocidade espetacular. Bastante. Nós vamos ter que corrigir a via, né? Nós tínhamos uma antiga estrada de ferro ali, que hoje tem o trem da CPTM até Jundiaí, mas nós vamos estendê-los até Campinas. Então, tem correções de curva e tudo mais para que o trem seja mais rápido. Agora, eu diria, Zuzinha, que isso vai mudar a região metropolitana de São Paulo. Você imagina você tendo 2 regiões metropolitanas integradas por um trem de alta qualidade, como vai mudar do ponto de vista urbanístico a ocupação do solo nessas 2 regiões. Isso vai ser transformador, né? Então, e certamente será o início de um processo de interiorização dessa malha rodoviária para os outros centros aqui do estado, né? Para a sua região, por exemplo, de Rio Preto, chegar até lá, né? E a pessoa poder fazer esses movimentos internos no estado de trem, que é muito mais confortável, né? Quem já viajou para a Europa e pôde... Lá é muito comum, né? As pessoas transitarem de trem, é uma coisa fabulosa, porque, enfim, você se movimenta, não tem aquela tensão, é realmente uma pena que a gente tenha perdido um pouco dessa condição ao longo dos anos, né? É bom que está sendo retomado. Zuzinho, eu lembro, na minha infância, enfim, eu sou nasci na década de 70,
Eu vinha com a minha família de São José do Rio Preto para São Paulo num trem, né? Num vagão-leito, que tinha inclusive restaurante. Isso está na minha memória de infância, né? Eu parava ali na Estação da Luz e muitas vezes passava o final de semana com a minha família aqui em São Paulo e voltava, né? Isso na década de 90, na nova regulação ferroviária de São Paulo, e aqui o Mário Covas, você lembra muito bem, seu pai, teve que fazer a junção da rede ferroviária nacional com a estadual, a consolidação da CPTM, a entrega da FEPASA, CEAGESP, tantos outros equipamentos para a gente liquidar a dívida de São Paulo. Foi naquele momento que o governo federal abriu mão do trem de passageiro. Ficou apenas trens urbanos transportando passageiro. Essa iniciativa de São Paulo, quase 30 anos depois, né, ela vai voltar a desenvolver o transporte intermunicipal de passageiro. A pessoa vai poder morar em Campinas e trabalhar em São Paulo, porque tem previsibilidade de horário, né, de chegada e partida. Então, a universidade será realidade no ano que vem. A contratação é uma obra que vai levar 3, 4 anos, sim, mas a contratação vai sair no nosso governo até 2022. E nessa velocidade do trem, ainda que seja uma velocidade média, é uma velocidade até superior que os carros. Provavelmente o trajeto vai se fazer de uma forma mais rápida do que se fizer de carro. Portanto, você vai ter uma migração de pessoas que vão querer transitar por aí, eu não tenho dúvida disso. Muito bem. Agora, me diga uma outra coisa. A pandemia afastou um pouco os investimentos estrangeiros aqui no país, né? Isso, como é que está essa coisa? Porque a nossa imagem está desgastada, seja do ponto de vista político, seja do ponto de vista da pandemia mesmo. Como é que está essa retomada? Olha, uma boa pergunta, né? São Paulo sempre teve muita tradição de segurança jurídica para atrair investimentos de médio e longo prazo, né? Mas o Brasil vive um momento difícil, até antes da pandemia. Eu lembro muito bem, em 2019, eu fui fazer um roadshow na Ásia e na Europa para a concessão de uma estrada aqui. Foi a maior concessão de estrada de São Paulo e do Brasil, a Piracicaba Panorama. E eu marquei uma audiência com investidores na Embaixada Americana lá no Reino Unido e lembro que, na ocasião, uma lista grande de investidores se interessaram e 2 dias depois o governo brasileiro anunciou algo em relação ao meio ambiente, mas da metade não apareceu na reunião comigo, né? Mostrando que esse tema ambiental é muito relevante em relação ao mundo, né? Os investidores, tem muitos fundos de investimento que só aplicam recursos em países que respeitam o meio ambiente. Então, nós já vínhamos sofrendo com problemas de narrativa em relação ao resto do mundo. A pandemia, eu diria que ampliou a competição, porque não é só São Paulo e o Brasil que buscam investimentos, né? Agora o mundo inteiro busca investimentos para retomar a economia. Antigamente você tinha só os países emergentes concorrendo entre si, agora você concorre com as grandes nações. Então, tem uma fuga, sim, um medo de investidor, mas eu percebo, e nós fizemos um leilão grande agora dos trens aqui da CPTM, aqui da Marginal Pinheiros e os trens ali da zona oeste de São Paulo, de Osasco, que mostrou que existe confiança do investidor em São Paulo e para investimentos de longo prazo, que é o caso desses investimentos de 30, 35 anos. Então, São Paulo está procurando manter a sua tradição de bom regulador de serviços públicos, de bom cumpridor de contratos, para ver se a gente consegue atrair esses investimentos nessa guerra mundial e nessa competição que existe no momento da pandemia. Vice-governador, posso entrar aqui só para satisfazer um pouco o pessoal que está na live perguntando, falando da segurança pública do Estado, né, entre a questão da administração penitenciária, a questão da Secretaria de Segurança e também a Secretaria de Justiça. Eu fiz um bolão para poder explicar, para responder um pouquinho, o que o pessoal quer saber. Como é que está a questão da segurança pública nessa projeção do próximo orçamento? Olha, a segurança pública de São Paulo acho que é um orgulho para o Brasil, né? Nós estamos batendo recordes seguidos de baixos índices de criminalidade, né? O grande desafio é São Paulo competir com ele mesmo, porque nós estamos já com índices próximos aí, com índices de países extremamente seguros, né? Isso foi fruto de muito investimento e de uma permanente valorização em relação à segurança pública. Nós ampliamos no ano passado os bônus das polícias, né, que foi uma forma da gente apoiar o trabalho do policial que está na ponta da linha, praticamente aumentamos 50% a bonificação. Nós estamos fazendo o maior investimento de equipamentos
da história da polícia, seja em viaturas, armamentos, sejam em equipamentos de inteligência. Isso também deu melhores condições de trabalho ao policial e, portanto, a segurança pública é prioridade desde o primeiro dia do nosso governo. Nós criamos os batalhões especiais, no fundo, elevando a rota para o interior de São Paulo. Então, os BAEPs foram criados, mesmo durante a pandemia, nós instalamos BAEPs nas principais regiões do estado. Na área da Polícia Civil, o DEIC, conhecido aqui de São Paulo, o Departamento de Investigação também, nós levamos ele para as regiões do interior e temos trabalhado bastante e quero agradecer aqui o esforço das polícias, né? São Paulo tem disparado os melhores índices de segurança e desde quando nós assumimos, esses índices só melhoraram. Na área da administração penitenciária, a mesma coisa, é um esforço grande em relação às teleaudiências, isso foi uma modernização que a gente fez no sistema. Antigamente você tinha que tirar o preso lá de Presidente Prudente, trazer aqui para São Paulo para uma audiência e voltar. E na ocasião nós preparamos todas as penitenciárias para que pudéssemos ter a teleaudiência, né? Tivemos discussões com Defensoria Pública, mas o Tribunal de Justiça nos apoiou bastante, a própria OAB, e a pandemia impôs essa nova realidade, né? Então, antigamente nós gastávamos milhões e milhões de reais transportando presos pelas estradas de São Paulo, limitando o contingente policial para cuidar dessa escolta de presos, e hoje nós fazemos tudo online, né? Então, temos um bom legado aí em relação à administração penitenciária também. O desafio sempre, Walter, vai ser a melhoria das condições salariais do funcionalismo público. E eu, enfim, como um novo tucano, mas alguém que sempre foi liberal e pondera o liberalismo com a social-democracia, eu acredito muito que o Estado deve se concentrar naquilo que é prioritário para a população e naquilo que só o Estado pode fazer. Então, a saúde, a segurança e a educação, elas são ações essenciais de um governo, de um Estado, né? E isso nós não podemos abrir mão. Outras áreas, a modernidade trouxe novos players, novas figuras e uma nova forma de prestar serviço público. Então, enquanto tudo for prioridade para um governo, nada será. Nosso governo está nessa linha de priorizar saúde, segurança e educação e procurar parceiros privados para as outras áreas não essenciais de governo. É com este caminho que você vai conseguir valorizar o funcionalismo dessas áreas essenciais. Mário, senão eu fico fazendo pergunta aqui. Não, fique à vontade. Eu tenho aqui a gente tinha preparado aqui um roteiro de perguntas. Tem uma pergunta aqui que eu gostaria de saber, porque coisa que foi muito falada, como a coisa do ginásio de Ibirapuera, do aeroporto e tal, essa coisa foi, depois parou. O que está se pensando? Vai se tentar privatizar lá mesmo ou fazer uma concessão? Como é que está? É uma boa pergunta, né? Muita gente questionou o Estado. Por que conceder o Ibirapuera? Por que conceder o Jardim Zoológico? Né? Por que conceder as travessias? Por que conceder os aeroportos do Estado? Justamente porque, na nossa opinião, não são serviços públicos essenciais. E que um privado pode prestar esses serviços melhor e você economiza dinheiro nessas áreas para investir em outras. Então, eu vou dar 2 exemplos aí. Primeiro, a questão dos aeroportos. São Paulo tem 22 aeroportos de administração direta do DAESP, que é o Departamento de Aeroportos de São Paulo. A gente gasta quase 60 milhões por ano para manter esses aeroportos. E se a gente fizer uma concessão, provavelmente o concessionário vai prestar melhor serviço do que o Estado, vai conseguir atrair voos regionais para o interior, né, com mais facilidade do que o poder público negociando com as companhias aéreas, vai dar melhor destino a esses terrenos desses aeroportos, muitos no interior, como aeroportos menores do estado, né? A gente brinca que quem pousa lá hoje é quero-quero, né? Não tem mais pouso de avião. Então, o privado vai assumir esses 22 aeroportos, o Estado vai deixar de gastar 60 milhões por ano e ele vai prestar um melhor serviço público. Para o usuário, vai ficar melhor. E para o poder público, esse dinheiro nós vamos investir na educação, vamos investir na saúde, vamos investir na segurança. O Ibirapuera é a mesma coisa. Nós gastamos 18 milhões por ano para a manutenção do ginásio do Ibirapuera. O que nós nos preocupamos com a concessão? Olha, não tem sentido gastar esse dinheiro para manter o ginásio do Ibirapuera. Vamos, então, criar uma alternativa de atletas de alto rendimento poder fazer o seu treinamento
E fizemos isso num acordo com a Prefeitura de São Bernardo do Campo, e lá nós estamos preparando um grande equipamento já existente para treinamento de alto rendimento. Estamos revitalizando a pista de atletismo Mário Covas, do Parque Mário Covas, para poder atender esses atletas de alto rendimento. Isso vai custar pouco para o Estado. E o ginásio do Ibirapuera vai para a iniciativa privada, para uma concessão provavelmente de uma arena, de um espaço múltiplo uso. E 18 milhões por ano que a gente gasta lá vai ser investido em outro lugar. Inclusive, podemos investir tudo no esporte, mas não para um número estrito de atletas, e sim para o conjunto de iniciação esportiva no Estado. Então, são decisões que a gente deve tomar para justamente ter recursos para investir em outras áreas. Como é que está a situação do Ibirapuera? Nós aprovamos na Assembleia a concessão. Depois de aprovada a concessão, fizeram um pedido de tombamento do ginásio do Ibirapuera. No CONDEFAT, que é um órgão estadual de tombamento. O CONDEFAT avaliou esse pedido e não tombou o Ibirapuera, né? Identificando que não tinha nada histórico para ser preservado. Aí, esse pessoal foi no CONPRESP, que é o órgão municipal de tombamento. Isso está sendo discutido lá. E não satisfeito, o governo federal agora veio dizendo que o IPHAN, que é o órgão nacional de tombamento, está fazendo uma avaliação de tombamento histórico, né? Briga política, porque do ponto de vista governamental, a Assembleia aprovou uma concessão, nós estamos com a concessão pronta para publicar, mas está tendo essa discussão de tombamento, né? Mas por que fazer a concessão do Ibirapuera? Para investir melhor 18 milhões por ano em outras áreas. E no caso lá do Campo de Marte, também aquilo que estava sendo negociado não, ajustado com o governo federal, também desandou, né? Isso. O Campo de Marte, ele não é do Estado e não é da Prefeitura, ele é do governo federal. O Estado tem 22 aeroportos. Não é nem o Campo de Marte, nem o Congonhas, esses são federais. Então, esses 22, Rio Preto, Ribeirão, Araçatuba, Marília, estão sendo concedidos. O leilão é dia 15 de julho, lá na Bolsa de Valores. O Campo de Marte é uma luta antiga, inclusive aqui do governador Dória, quando prefeito, você, vereador, enfim. Existe uma briga jurídica ali. A Prefeitura é dona do terreno. E nós queríamos fazer a desativação do Campo de Marte, e o governo federal entendeu que não, e ficou um imbróglio jurídico. O Campo de Marte está lá, ele é de administração pública federal, não é nem do Estado e nem da Prefeitura. Não, eu sei, apenas porque houve um determinado momento, acho que no início do governo do João Dória, onde, eu não sei nem se era quando ele estava prefeito, não me recordo mais, mas que houve uma tratativa que parecia que ia acabar se ajustando e a coisa desandou, né? Enfim, é uma pena, porque para aquela região, aquele entorno lá, ali é um lugar onde tem carência de área verde, ali seria um parque maravilhoso, né? E que era um dos planos, né? Sem dúvida. Nós temos 2 equipamentos do governo federal dentro da cidade que, na minha opinião, são cicatrizes urbanas. O CEAGESP e o Campo de Marte. Que, se dependêssemos de nós faríamos em outro local, e essas áreas seriam destinadas ao desenvolvimento urbano, a parques públicos, né? Mas é uma briga aí com o governo federal em relação a esses 2 equipamentos. Rodrigo, Walter, a tua última pergunta que eu quero, estou louco para entrar na política aqui. Tá bom. Só vou colocar a pergunta do povo, então. Vamos lá. Vou colocar 3 aqui que eu acho boas, aqui, ó, só para responder. Colocar aqui do Cristiano, que está perguntando quando que vai chamar para o concurso da unidade prisional, né? Uma. Tem uma outra aqui, ó. Governador, quando vai a nomeação do Detran, só para responder o pessoal, que tem muita pergunta, né? E qual a expectativa de investimentos na habitação? Só para dar voz um pouquinho para eles, tem muita pergunta aqui. Vamos lá. Então, a questão dos concursos públicos, nós estamos limitados nessa questão da lei federal, né? Vamos avaliar na pós-proibição quais necessidades nós temos nas determinadas áreas e fazer eventual chamamento ou novo concurso, né? E em relação à questão dos investimentos aí, nós estamos com muita expectativa que, a partir do pós-pandemia, a partir do segundo semestre, nós vamos avançar muito, gerando muito emprego privado, né, com os investimentos públicos. Te deixei, pronto, acabou. Vamos lá. Agora vamos falar da curiosidade aqui, a minha curiosidade, a curiosidade de um monte de gente.
A gente está no mundo político, como você sabe, enfim, as discussões e as especulações, elas estão sempre existindo, né? E uma coisa que chamou atenção, sua filiação para o PSDB, né? Alguém que durante muitos anos esteve no DEM, e nesse momento passa para o PSDB e já anuncia uma intenção de ser candidato a governador. Minha pergunta é assim, no DEM era absolutamente seguro que a legenda para ser governador sortearia, não teria problema nenhum. A ida para o PSDB, ela pode ocasionar um problema, porque a gente percebe que há outros interessados na disputa do governo do Estado, do PSDB, notadamente o ex-governador Geraldo Alckmin, não só ele, a gente escuta falar em outras pessoas que também têm essa disposição. E há uma discussão hoje no PSDB, nacional e estadual, muito provavelmente uma coisa até linkada com a outra, das prévias para a escolha dos candidatos. Como é que o senhor avalia o risco de fazer essa mudança sem ter a segurança do resultado? Ou seja, como é que se o senhor seria candidato pelo DEM e agora o PSDB corre o risco, ainda que aí você pode falar que o risco é pequeno, enfim, não sei o tamanho do risco, mas de ter uma disputa e o resultado não ser o favorável. Como é que é isso? Me explica um pouco essa movimentação. Olha, você conhece bem a minha história, né? Eu comecei muito jovem pelo PFL, pelo Democratas, né? No governo do nosso saudoso Mário Covas, como secretário adjunto da Secretaria da Agricultura. E eu diria, Zuzinha, que eu fui forjado como político dentro dessa coligação, né? PSDB e antigo PFL, PSDB e DEM, aqui em São Paulo, né? Foram dezenas de anos, né? Mais de 25 anos juntos. E eu brinco que essa convivência fez com que o PSDB se tornasse um pouco liberal e fez com que o Democrata se tornasse um pouco social-democrata. O meu partido, no início desse ano, tomou determinadas ações lá na Câmara Federal que mostraram para mim que o partido estava muito mais ligado ao governo federal, às questões pragmáticas da vida política, estavam prevalecendo em relação às questões programáticas, né? E isso me fez refletir sobre a continuidade minha no Democratas depois de 27 anos de filiação. Foi o único partido que eu sou filiado desde os meus 19 anos de idade, né? Ao lado disso, veio um convite muito sincero do governador João Dória, do nosso saudoso Bruno Covas, né, que entendiam que a minha filiação ao PSDB poderia abrir ou dar continuidade, eu diria, a um caminho de uma renovação tão necessária para o PSDB de São Paulo e do Brasil. Isso foi muito preponderante para que eu tomasse a minha decisão, avaliando em relação a todos esses riscos que você está colocando, né? Eu faço uma migração, o dia da minha filiação eu disse que eu não me sentia mudando de lado na política, nem mudando de território, né? Eu estava trocando de casa, afinal de contas, os partidos sempre foram muito próximos em São Paulo e também no Brasil, e faria essa filiação com muita honestidade de propósito, com muita antecedência para dentro do PSDB, que é o maior partido de São Paulo, né, pudesse conquistar o partido, pudesse mostrar ao partido aquilo que efetivamente eu me proponho a fazer pelo Estado, dentro do PSDB, e com isso conquistar a confiança de poder ter a legenda do PSDB como candidato a governador o ano que vem. Então, acho que nada mais honesto, Zuzinho, e transparente do que essa decisão, né? Com todos os riscos que ela envolve. Mas eu sou daqueles que gostam de desafio. Eu sinto no PSDB de São Paulo uma vontade, um sentimento muito grande de renovação. Eu diria que desde a eleição do João Dória para prefeito, com o Bruno Covas de vice, o João, de alguma maneira, abriu o caminho para essa renovação. Quando veio para governador, deixou o Bruno na prefeitura, né? E eu, agora, como vice-governador, podendo disputar o governo,
Acho que represento muito bem essa renovação, mas não uma renovação também sem experiência, né? Que eu acredito que isso tem muito a ver com o que São Paulo quer e o que São Paulo deseja, né? São Paulo dá muito valor nas conquistas, né? Se a gente olhar o que foi feito das gestões tucanas de 95 para cá, né? São Paulo balizou o Brasil, né? São Paulo continuou sendo a locomotiva desse país, continuou mostrando o bom caminho para o Brasil em todos os momentos dessa história, né? E para que a gente continue neste caminho, acho que é necessário a preservação desses grandes ativos, dessas grandes conquistas do passado e do presente, né? Mas também um olhar para o futuro, né? De inovação, de mais ousadia, que é o que vai fazer com que São Paulo continue sempre na vanguarda da economia, da ciência, da tecnologia, da cultura, enfim, do Brasil. Então, eu sei e avalio todo esse cenário que você colocou como risco, mas acredito que nós vamos ter condições de discutir, debater, um grande respeito aos outros eventuais concorrentes. Você citou o ex-governador Geraldo Alckmin, pessoa que eu tenho um enorme respeito, que me deu grandes oportunidades. Eu fui 3 vezes secretário no governo Geraldo Alckmin, muitas conquistas no governo que foram feitas, enfim. E é legítimo o próprio governador Alckmin querer voltar ao Palácio dos Bandeirantes, né? Como outros grandes prefeitos que o PSDB tem no interior de São Paulo, enfim, tudo isso faz parte de uma boa discussão, né? Eventualmente, a disputa de uma prévia aqui em São Paulo, e eu já me coloquei à disposição para que isso possa acontecer, ela vai renovar o partido, ela vai dar oportunidade de o partido ser também ouvido e preponderante nas políticas públicas a serem executadas por um eventual governante do partido. Ele vai influenciar a saudável renovação da social-democracia aqui em São Paulo, né? E o candidato que for escolhido, ele vai estar ainda mais preparado para disputar uma eleição, né? Então, vejo com muita naturalidade. Eu lembro uma das últimas perguntas que o Bruno me fez antes de falecer, Zuzinha, foi para escrever a carta de boas-vindas ao partido. Ele me perguntou: Rodrigo, você é parlamentarista, por exemplo, que está no estatuto do PSDB, na carta de fundação? Eu falei: Bruno, eu não era. Eu era presidencialista. Só que o histórico recente do nosso país me fez reavaliar uma posição que eu sempre tive e defendi, e hoje eu sou, sim, parlamentarista, né? E o Bruno até gentilmente colocou isso na carta, relembrando um pouco, Zuzinha, a fundação do PSDB, naquele momento onde os moderados se juntaram para formar a social-democracia e mostrar um novo caminho para o Brasil, né? Isso deu muito certo. O Brasil se transformou com o Mário Covas aqui em São Paulo, com o Fernando Henrique e Marco Maciel lá em Brasília, ou seja, então eu fui fruto um pouco, ainda muito jovem, dessa junção, né? E hoje muito feliz de ser o mais novo tucano aqui de São Paulo e do Brasil. Muito bem. As prévias, então você está falando que, ok, se tiver que ter prévias, vamos enfrentar essa batalha. Ok, é democrático e justo isso. Agora, há uma discussão a nível nacional no PSDB sobre o modelo de prévias. Hoje ainda tem uma notícia de hoje que há entendimentos diferentes, pesos, e, enfim. Eu imagino que muito provavelmente aqui em São Paulo deva seguir mais ou menos a regra que for definida nacionalmente. Mas você tem algum modelo de prévias que você acha que é o mais correto? Você já pensou nisso, não? Eu pensei, eu defendo um único modelo, né, que é a prévia universal, onde cada afiliado pode escolher o candidato, né, e um voto vale, né, seja do deputado, seja do membro do diretório, seja de um senador, de um governador ou de um filiado. Eu acho que a prévia ela deve ser feita com o voto universal dos filiados. Você mesmo, como ex-presidente do PSDB aqui na capital, coordenou as primeiras prévias, enfim, que eu diria que o PSDB realizou no Brasil em 2016, né? Então eu acredito nas prévias universais. Agora é natural. Eu não sou dirigente partidário, né? Opinei já quando fui perguntado pelo presidente nacional Bruno Araújo, pelo presidente estadual Marco Vignoli, pelo presidente municipal aqui de São Paulo, Fernandão, que eu defendo as prévias com todos os filiados. Agora,
a regra que o partido definir, eu vou me submeter a ela, né? E com muita honestidade de propósito, disputar, trabalhar, convencer, Zuzinha, porque eu acho que é um bom teste para quem quer ser governador de São Paulo. Sem dúvida. E eu diria que, no meu modo de ver, e foi isso que a gente fez quando você citou aqui na época da escolha do João Dória para prefeito em São Paulo, foi com a possibilidade de todos os filiados votarem e cada um tinha o mesmo peso, não havia diferença. Porque, afinal de contas, quem está no mandato hoje eletivo, primeiro saiu de dentro do partido e foi eleito pelo conjunto das pessoas. Segundo, é temporário. Por que ele tem que ter um voto de qualidade diferente? Então, mas essa é a minha opinião, né? O que interessa é que o ideal é que você tenha um conjunto, o partido entender qual é o melhor mecanismo, né? Mas eu gostaria de saber, e por isso fiz a pergunta, qual era a sua visão em relação a isso. Acho que esse é um caminho adequado. Mas, enfim, acho que tem muita água ainda para correr, tem muita coisa para acontecer. Desejo muita sorte, desejo que as coisas caminhem. Eu vejo em você, Rodrigo, um político vencedor. Sempre, da sua trajetória toda política, foi uma trajetória de vitórias, de sucesso. E desejo que continue assim, de muito sucesso. Você já tem, para aquelas pessoas, eu vou voltar a falar que o verdadeiro comandante desse governo é você, e é mesmo. Então, para aquelas pessoas que eventualmente queiram, não, vamos pegar uma pessoa mais experimentada, o Rodrigo tem credenciais para isso, não só pelas passagens que teve nas várias secretarias que já transitou e, portanto, conhece outros temas, mas também pela experiência no legislativo e mais, essa experiência como vice-governador, que, na verdade, é o grande, vamos dizer, o gerente, é o tocador do governo. Então, acho que o seu nome é um nome de peso e que deve ser avaliado na época das eleições pelo PSDB, enfim, e tomara que você consiga ter sucesso no seu intento. É isso, Walter. A minha pergunta era um pouco assim, deixar um pouco, enfim, as pessoas informadas do nosso caminho, do nosso vice-governador, e dizer o seguinte: ultrapassou um pouquinho do nosso combinado, mas queria agradecer novamente a sua participação no programa, e deixar livre aqui o canal para qualquer manifestação que queira no futuro. Se quiser aparecer de novo aqui numa outra entrevista, será um prazer. E para as suas considerações finais. Isso. Bom, agradeço a você, Mário Covas Neto, ao Walter, pelo convite. Já está aceito aqui um convite. Vamos fazer um balanço no final do ano para saber se o que eu falei hoje vai efetivamente acontecer em relação ao governo, a esperança que nós temos de dias melhores, né? E a oportunidade de debater esses temas importantes aqui do estado de São Paulo e falar um pouco sobre política, né? Eu gosto muito da política, escolhi ela como a minha profissão desde os meus 24 anos de idade, me elegi deputado estadual aqui por São Paulo e não parei mais, né? São 6 mandatos consecutivos. Eu brinco que a minha geração, ela escolheu outras profissões para mudar o mundo, né? Muitos colegas meus de faculdade viraram promotores, juízes. Eu entrei para a política e acredito muito nela como esse instrumento de transformação. Adoro gestão pública, né? Adoro o que eu faço com muito entusiasmo, com muito senso de urgência, né? Eu sempre digo que se em algum momento o gestor público, o prefeito, o governador, achar que as coisas estão bem, que nada mais precisa ser feito, ele tem que sair da vida pública, né? Nós temos que ter uma capacidade permanente de estar indignado e de tentar sempre melhorar, de tentar sempre superar as expectativas. São Paulo e o Brasil ainda é um país muito injusto, né? Nós precisamos dar mais oportunidades, dar mais equidade a essas oportunidades, né? E é isso que a gente faz todos os dias aqui ao lado do governador João Dória, né? Que me deu a oportunidade não só de ser seu vice-governador, como me convidou para ser secretário de governo, com confiança, me delegando o poder para que eu pudesse
em nome dele, fazer esse gerenciamento geral aqui da máquina pública. Então, gratidão que eu tenho por São Paulo, né, pelas votações sempre que tive, pelo apoio da população, né, e a esperança e a expectativa de continuar trabalhando muito pelo nosso Estado, e trabalhando aqui a gente está ajudando o nosso país. Então, muito obrigado pela oportunidade de conversar com vocês. Rodrigo, eu fico muito feliz, viu? Pela TV, eu quero agradecer pela TV aberta e pela FEPASA, né? A gente que foi ferroviário, fiquei extremamente feliz com a notícia, viu? Obrigado. Olha, deixar a casa aberta, né? E a gente vai para um rápido intervalo. Volta, viu? Vamos, vice-governador, vamos fazer outro programa. O senhor é muito simpático, teve muita audiência. Estamos aqui à disposição. Muito obrigado. Um abraço a todos. Obrigado, Rodrigo. Muito obrigado. Um abraço. Até a próxima. O nosso querido Sérgio Braga estava lá, parece que a conexão toda do bairro caiu, ele vai fazer a pergunta via celular para o Mário aqui. O antigo celular. Braga, faz aqui pelo celular, vamos ver se escuta. Pode fazer, faz alto. Tecnologia, né, Mário? Boa noite, Walter. Realmente estão mexendo nos postes aqui, fiação, aqui no meu bairro, mas o que tudo indica é um problema de São Paulo, né? Estão me ouvindo bem? Eu queria agradecer a vocês aí pela paciência, né? Mas eu estou participando. Eu não vou conseguir tocar o sininho do bebê hoje por aqui, mas estou atento a tudo, viu? Tanto é que eu queria até comentar com você, Walter, e você, Mário, essa questão toda, né, das empresas de telefonia, né, que estão emporcalhando a cidade de São Paulo. Você olha para os postes, o que tem de fio pendurado, de tudo quanto é jeito, parece que é um monte de gato, né? Será que isso não pode ser melhor fiscalizado ou não? E aquele cabeamento subterrâneo, né, das cidades aí do interior, planejadas, tem tudo isso aí. Tinha um plano de que fosse feito esse cabeamento, né, esses fios, pelo menos das empresas de telefonia, fossem subterrâneos, né? Você concorda, Mário, que realmente está virando uma bagunça essa questão toda, e tanto fio, tanto cabo pelos postes aí nos bairros de São Paulo, não? Antes de eu te fazer um comentário só, a entrevista que nós fizemos agora com o vice-governador Rodrigo Garcia é uma coisa interessante, porque ele tem um tom de fala e um jeito de falar muito parecido com o do Geraldo Alckmin. Impressionante. Teve uma determinada hora que eu fechei o olho e parecia que eu estava ouvindo o Geraldo Alckmin. Eles são muito parecidos na sua forma de se expressar. É só uma curiosidade. Quando eu fui vereador, nós fizemos uma subcomissão na Comissão de Administração Pública, do qual eu fazia parte, para tratar só dessa coisa dos cabeamentos. Fizemos um relatório denso, e foi uma coisa incrível já naquela época, porque, enfim, o que a gente percebe é que as empresas de telefonia, de modo geral, ou as empresas que utilizam-se de cabos pelos postes, elas decidiram não ter mais almoxerifado, elas não guardam mais os seus fios num depósito, elas guardam na rua. Então você vê rolos e rolos de fios que você não sabe se aquilo está ligado na eletricidade, se não está ligado, se aquilo é para uma expansão de rede, o que significa aquilo. Agora, o que é pior, todos esses postos aqui na cidade, eles não contribuem com nenhum dinheiro para a prefeitura. A empresa de telefonia que tem o poste,
ela aluga o ponto de cada poste para quem quer, por uma empresa terceirizada. Então, você tem cerca de, acho que são 60 empresas diferentes que usam as linhas de transmissão. Para cada um que passa ali, ela cobra um determinado valor. Ela ganha. Na época, eu fiz uma conta, a grosso modo mesmo, porque são contratos privados, não são públicos, mas dá para fazer uma estimativa pelo número de empresas, o número de postos que tinham na cidade, e eu fiz um desafio à época a um dirigente que foi lá numa audiência pública, de que eles ganhavam algo como 100 milhões por ano só no aluguel desses pontos. Quando você faz um enterramento de fios, é mais caro. O que se poderia fazer é que na expansão, quando você tem um bairro novo, uma rua nova, alguma coisa assim, já se fizesse dessa forma. Mas não há como a prefeitura obrigar para que seja assim. Eles conseguiram ganhar nos tribunais o direito de tomar a decisão que quiserem. Eles não pedem nem autorização para a prefeitura para fazer as coisas. É uma coisa incrível isso, incrível. E com o descaso das empresas, acaba levando a essa emaranhado de fios, a essa confusão que a cidade se tornou. A gente brigou tanto para uma lei chamada Lei Cidade Limpa, que tirava os outdoors, porque aquilo deixava a paisagem urbana muito feia, mas os postes, elas contribuem bastante para a imagem ficar ruim. Você tem toda a razão, Sérgio. Agora, pior ainda, põe um monte de fio lá, um monte de coisa pendurada e você ainda fica sem luz para participar do nosso programa. A grande verdade é que alguém puxou o fio aqui perto de casa, derrubou tudo. Pegou Wi-Fi, derrubou tudo, e assim vai. Não, mas na próxima semana eu vou querer falar contigo sobre regulamentação do uso de motociclistas, de motos aqui na cidade de São Paulo. Ciclista já tem faixa, mas não responde e não respeita. Os motociclistas estão morrendo aos montes aí, infelizmente, uma situação característica dessa pandemia. Mas é um assunto para a próxima semana, Mário. Esse é um assunto, inclusive, que eu comecei a tratar no ano passado, gerou uma baita de uma reação de uma associação de motociclistas e tal, como se eu quisesse fazer algo contra eles. E, na verdade, o que a gente está objetivando é diminuir o número de acidentes e de mortes. Mortes ainda... eu acho que para o poder público é pior ainda a questão daqueles que ficam inválidos ou que têm que servir do serviço público de saúde para fazer uma recuperação, uma fisioterapia ou qualquer coisa desse tipo, em função de acidentes. Esse é um número bastante grande e esse é um tema muito interessante. Vamos ver se a gente fala na semana que vem, porque hoje o tempo já se esgotou. Você estourou. Dá um tchauzinho, Braga, pelo telefone. Tchau, boa noite. Um abraço a todos. Até na semana que vem. Tchau. Tchau, obrigado pela entrevista. Estourou o tempo todo e obrigado a quem nos assistiu. Ok? Um abraço a todos.